Pessoal, então para respeitar o horário, né? Vamos iniciar. Eu vou me apresentar. Tem muitas pessoas aqui, né, que são amigos do Tito, enfim, tem pessoas que já me conhecem. Eu, assim como o Tito, eu sou alagoano, né? Iniciei na indústria farmacêutica numa linha Primary Care, na Sherry Plow, em 2000. Trabalhei nessa linha por quase 7 anos. Então, fiquei em Alagoas, responsável pela Sherry Plow, por quase 7 anos. E foi nessa época que comecei a sentir, né, uma atração pela imunologia e migrei para Roche. Então, nesse momento que eu entrei na área da imuno, eu tive que mudar para Salvador. Fiquei responsável pela Bahia, Distrito Federal e Goiás com o lançamento do Actenra, né, o tocilizumab. E aí não voltei mais para Maceió e foi só uma crescente aí com relação à carreira e com relação à cidade. Então, depois de um ano em Maceió, em Salvador, desculpa, eu migrei para Belo Horizonte. Então, continuei com a Bahia, Distrito Federal, Goiás e Minas e moro em BH há 15 anos. Então, essa é uma história curta, né, da minha carreira, mas quando a gente fala de imunologia, eu comecei na Roche, nesse lançamento com a Actena. Em 2013, por opção, eu morei um ano nos Estados Unidos, voltei em 2014 pela Janssen e depois de 4 anos na Janssen com sede aqui em Belo Horizonte, eu assumi uma posição de gerente distrital na Novartis. Então, nessa época, eu trabalhava com imunobiológico, que é o secukinumab, um produto voltado para a psoríase, cuidando de Minas Gerais para cima, né, falando assim grosseiramente, e eu tinha um par que cuidava de São Paulo e Sul. Na minha equipe existiam 7 consultores e a gente fez todo esse trabalho aí do lançamento do Cosentyx, do secukinumab em Minas Gerais e toda a região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Então eu deixei a Novartis em dezembro de 2021 e desde então eu estou voltado completamente a essa área da educação, essa área de divulgar o que é a indústria farmacêutica, porque realmente é uma área muito desconhecida ainda. E hoje eu falo que é uma live super especial, porque a gente vai falar da área da demanda e também da área do trade, né, que é mais desconhecido ainda para vários profissionais. Então eu vou aqui chamar o nosso convidado, o Tito. Boa, boa. Olá, tá me escutando bem, Tito? Estou escutando. Boa noite, Filipão, todo mundo, tudo bem? Joia. Eu tô vendo agora que meu fone não tá conectado. Você me escuta bem, Tito? Estou escutando Ah, bem. Tá tudo tá. claro aqui. Então eu vou até ficar sem ele. Perfeito, sem problemas. Como não tinha ninguém falando, eu não percebi que estava sem, que ele não estava funcionando. Fique em Então, paz. Tito, primeiramente, seja muito bem-vindo, cara. Assim, tenho muito que agradecer. Sei da sua agenda, né, corrida. O Tito está aqui em Belo Horizonte, né? Estamos em BH, mas acho que uma passagem bem curta, né, Tito? Com a agenda super lotada. E agradecer, né? É muito importante a gente levar essa educação para os nossos seguidores, para o público, porque eu percebo que a indústria farmacêutica ela ainda é muito desconhecida para várias pessoas, né? Tanto na posição da demanda, trade nem se fala, Imercel, né, que fica abaixo da área médica. Então é um mundo de oportunidades e a nossa intenção aqui realmente é esclarecer, né, o que é a indústria farmacêutica. Então, Tito, primeiramente queria que você se apresentasse, quem é o Tito, falasse um pouco de você aí, da sua história, da sua carreira. Legal. Não, eu que agradeço o convite. Acredito muito na educação, nesse propósito de desenvolver pessoas, de dar acesso a oportunidades através da educação. Então, esse é um tema que me encanta, né? Independente da agenda, acho que faz sentido a gente dedicar um tempinho para isso, né? Então, antes de falar um pouquinho mais desse mercado, eu sou o Tito, alagoano, de Maceió, seu conterrâneo aí, né, das Alagoas. Sou casado com a Bia, pai do Luca, de 2 anos. Minha família, praticamente toda, continua em Maceió.
Eu saí de lá tem um tempinho, tem pouco mais de 15 anos que eu saí de lá, saí assim que terminei o ensino médio e fui tocar a vida aí, depois eu falo um pouquinho mais aí dessas andanças, né? Mas é isso, sou engenheiro mecânico de formação, não tem muito a ver com a indústria farmacêutica, né? Mas foi a minha formação, gostei muito das exatas, mas o que me encanta mesmo são pessoas, né? Então, não sabia como traduzir isso, eu sempre gostei muito disso, de interagir, de conhecer gente, enfim, de contribuir de alguma forma, me fazer útil, mas eu gostava dos números também, né? Então, Uhum. acabei me encontrando nas exatas, e aí a vida foi me conduzindo, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, né? Onde eu estou hoje, né? Que foi na área comercial, numa posição de gestão, numa multinacional brasileira, né? Muito legal, Tito. Entrou aqui o Richard, não sei se ele ainda está aí, que foi meu gestor, é um amigo, um grande parceiro. Seja bem-vindo, Richard. Tito, quando a gente pega o seu currículo, ele é muito curioso, né? Porque você, acho que está mais ou menos 5 anos, né, na indústria farmacêutica, Vai mas fazer você, 4 em janeiro. 4 anos, Vai fazer exato. quatro E anos. você veio de vários mercados, assim, completamente diferentes. E como é que foi essa mudança, Tito? O que te trouxe até aqui e o que você trouxe dessas outras experiências para a indústria? Legal. Eu acho que é esse um pouco do propósito aqui, né? A gente vai lá crescendo e se inspirando um pouco no que você vê da sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos. Mas como você falou, a indústria farmacêutica não é tão conhecida, né? Então quem está dentro gosta e é encantado. Tem algumas pessoas que estão fora querem entrar, mas tem muita gente que não conhece. A grande maioria não conhece. E eu era um desses, tá? Até pouco tempo atrás eu era um desses. Como eu falei, né? Eu saí para estudar engenharia mecânica na Federal de Campina Grande, depois fui passar um tempo estudando na França, onde fui fazer intercâmbio, e eu tocava um projeto na época de faculdade que era de engenharia médica, onde eu desenvolvia dispositivos para a área da saúde, estentes cardíacos, enfim, várias coisas de engenharia médica. Lá na França, eu tive a oportunidade de fazer o meu fim de curso lá, numa empresa de engenharia médica, e tinha muita gente que era médico e engenheiro, ou engenheiro e fazia medicina no doutorado, pós-doutorado. Cara, quantas oportunidades e possibilidades que eu também não conhecia, não fazia ideia, né? E eu, mas o que é que você vai fazer, né? Quando terminar a faculdade? Então, eu depois de pouco, quase 2 anos, eu voltei para o Brasil e eu falei tantas oportunidades depois de ter vivido aquilo e visto carreiras e coisas diferentes, o que é que eu vou fazer, né? E aí, bom, recém-formado, ou perto do fim da faculdade, na verdade, cara, eu tenho que encontrar algumas possibilidades para eu entender o que é que eu quero. E aí eu fui descobrindo primeiro o que eu não queria e o que é que eu gostava. Legal. Cara, eu tenho algumas coisas que eu tenho certeza que eu não quero. Eu quero algo que eu possa estar com pessoas, que eu possa estar me relacionando com gente e que eu possa traduzir um pouco essa complexidade de uma forma clara, que eu sabia, achava que era uma habilidade minha. E aí eu comecei na Baterias Moura, fiz o estágio de fim de cursos lá, depois virei supervisor de produção e fui mais para esse lado de pessoas, né? Mas eu não estava feliz morando numa cidade no interior de Pernambuco. A empresa em si era incrível, eu adorava as pessoas, a equipe, tinha um gestor direto, né, o Edgar, que era um cara que eu admirava muito, mas eu não me via lá naquela cidade depois de 5 anos, por exemplo. Né? Uhum. Cara, eu preciso de algo que eu tenha mais liberdade, que eu gosto de ganhar o mundo. E aí eu fui morar em Floripa, fui trabalhar com Bacana. consultoria de gestão de negócio. E aí eu tinha feito uma pós-graduação, um MBA, e um amigo que fez faculdade, fez intercâmbio comigo, me chamou e eu me mudei para Floripa. Então fui de Belo Jardim, no interior da Paraíba, de Pernambuco, para Floripa, né? Então, aqui agora eu vou conhecer esse outro mundo, né? Essa realidade. E aí já estava na minha quinta cidade, né? 20 e poucos anos. E foi super legal. E lá, aí é
como eu falo, né? Eu estava aberto às oportunidades e sabia o que eu não queria, mas ainda não tinha Aham. encontrado exatamente o que eu queria, mas eu estava aberto a viver um pouco disso. E meu grande projeto foi estruturar a área comercial de uma empresa. E falei, cara, tá, esse negócio tá me... Me escuta bem, Tito? Voltou? Sim. Agora Tinha tá perfeito. travado um Agora pouquinho, sim. voltou, tá É, bom? porque tava fora, então Tá. vamos lá. Então lá eu fui estruturar uma área, projeto para estruturar a área comercial de uma empresa de tecnologia que estava saindo do mundo público para o mundo privado. E aí eu fui aprender, fui estudar, né? Fui ler, me desenvolver, mas eu consegui fazer um projeto legal de estruturação, de precificação, de tributação, de comissionamento, de como que a gente fazia a gestão comercial de uma empresa, mas eu ainda tinha 20 e poucos anos e uma bagagem curta. E, cara, Aham. e se eu aplicasse tudo isso que eu estou falando, né? Como que eu provo de fato que isso funciona se eu não fiz ainda? E eu tinha esse incômodo por não ter feito, e a curiosidade da área comercial foi quando um outro amigo me convidou, falou, cara, você vai se dar bem aqui nesse negócio, com vendas. Cara, dei tanto aqui para ser vendedor e o estereótipo que eu tinha do vendedor é isso, né? Aham. Mas eu falei, então tá, me fala o que é, né? E no outro dia ele ligou, passou o contato do gestor direto da vaga, tinha uma vaga para trabalhar na Heinz, na Kraft Heinz, para vender ketchup, como vendedor, indo morar no interior de São Paulo, Caramba. ganhando metade do salário que eu estava ganhando, mas um sonho grande. Uhum. E eu topei. Acho que estava na fase de aprender, com poucos compromissos ainda, e topei, me mudei para Marília, lá no interior de São Paulo, e fui ser vendedor da Raiz, né, na área comercial, e fui aprender o que era área comercial na prática. E trouxe uma bagagem de processos, uma bagagem de gestão, uma bagagem de negócios, mas comecei ali e era uma empresa nova no Brasil, tinha acabado de chegar no Brasil, isso era em 2018, e Aham. meu gestor também, meu regional, era um cara novo, super talentoso, inteligente, inspirador, e eu estava cercado de gente boa, né? E isso Aham. era o que tinha me motivado aí, e na prática isso é o que continua me motivando, né? Tá cercado de gente boa, de pessoas que inspiram, de pessoas que querem fazer a diferença. E com isso as coisas foram acontecendo. Então depois eu fui para promovido a gestor, depois virei o GD, depois saí, nisso eu já tinha mudado para Bauru, depois fui morar em Ribeirão Preto, e Beleza. lá fiquei 2 anos em São Paulo interior, depois fui para o Nordeste, então fui para Fortaleza, e passei mais um ano lá. Foi quando um antigo diretor da Heinz, que tinha saído, ido para o Canadá, voltou para o Brasil, numa empresa, e eu vi a atualização no LinkedIn, né? Tinha ido para a Germed Pharma, né? Já mede. E Aham. não conhecia, não conhecia o mundo farma, não conhecia a indústria farmacêutica, mas conhecia o gestor, Cauê, eu sabia da competência, da qualidade. Falei, cara, então se ele foi, deve ser bom esse negócio. Então dei uma olhada, vi que era do grupo NC, do grupo da AMS, e comecei a ver quão grande era. E aí eu associei, comecei a associar quando eu entrava numa farmácia, entender, caramba, isso aqui tem muito, né? Eu nunca tinha percebido. Uhum. E meu time lá de Maceió, o CRB, que eu olhei para a camisa, tinha uma marcona gigante da MS, e Olha falei, só. caramba, tá em todo lugar agora, né? E pouco tempo depois, eu recebi o convite, né, para assumir um desafio na Germed Pharma, né? Então, já Uhum. tinha olhado, tinha visto, e um outro gestor meu, um antigo gestor, o Pedro Badari, tinha vindo também, junto com o Cauê, e me convidou. Foi quando eu entrei em 2021. Então, isso era final de 2020, em janeiro de 21 eu entrei na indústria farmacêutica, na Germed. Na época eu estava morando em Fortaleza, era Uhum. pandemia, então eu alternava entre Maceió e Fortaleza, e resolvi aceitar o convite e vim para a Germed como gerente regional de demanda ali, de venda, né, ponto de venda. Aham. E eu fui entender o que era aquele novo mundo também, né? Então Que foi mais legal, uma Tito. vez um recomeço, tinha uma bagagem, tinha alguns conhecimentos, mas eu tinha que
voltar do zero, né, para aprender mais uma vez. Uhum. E foi uma jornada super legal em Minas. Passei 6 meses em Minas, em BH. Na época ainda não era casado, não tinha filho, então topava mudança. Aham. Já namorava com minha atual esposa, então ela já olhava meio torto ainda, por mais uma mudança, né? Aham. Mas sempre apoiou, sempre acreditou, e eu falava, olha, eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, mas eu vejo coisas boas aqui, porque eu confio nas pessoas que eu tô indo de novo. Então, enquanto eu confiar nas pessoas, isso vai fazer a diferença, e eu acho que esse é o caminho. Uhum. E eu sei que tem muito para aprender, e tem um pouco talvez para contribuir. Então, fui Nossa, tem muito. e vim com a missão de reestruturar a equipe, de redesenhar processos, rotinas, rituais, que é uma fortaleza minha. Uhum. Minha infância, minha adolescência toda, fui atleta de judô, então eu vivi esse mundo de competições, de disciplina, de treino, de ritual mesmo, Aham. né? De todo dia, disciplina, Rituais constância, inegociáveis, rituais. né? Como a gente fala. Então, tinha isso e eu trouxe isso sempre para a vida profissional, né? Uhum. Então, constância, faço o que tem que ser feito e não o que eu quero, né? E Uhum. isso vim para a indústria como gestor e estruturei uma equipe. A gente teve algumas mudanças, foi um desafio muito legal, muita gente boa, de novo, né? Tanto na liderança quanto na equipe. Então, Uhum. muita gente exposta a ensinar também, totalmente novo no segmento, no ramo sem, sem saber nem o nome dos medicamentos, que esse negócio no começo dá trabalho, né? Nossa Senhora, muito. Mas com um pouco de bagagem de gestão, de metodologia, de processos, uma visão analítica para contribuir. Então, Uhum. muita humildade para saber o que eu precisava aprender, mas também sabendo o que eu podia contribuir. E foi assim, passei 6 meses em Minas, depois mudei para Recife para estruturar o Norte e Nordeste, a gente estava expandindo a equipe, reformulando, go-to-market, equipe, painel de atuação. Então fiquei um tempinho em Recife e no Uhum. final de 2022 eu recebi o convite para assumir como gerente nacional da equipe. Então foi mais Uhum. um passo, só que dessa vez meu filho tinha acabado de nascer, eu tinha casado, tinha deixado essa vida de poder me mudar tão fácil, né? E aí Aham. foi uma decisão já muito mais estruturada, mais pensada, mas mais uma vez minha família, minha esposa apoiaram, né? E foi algo que ajudou muito. Então a gente se mudou para Campinas, que é onde a gente mora hoje. Então fiquei mais um ano na Germed. E em janeiro desse ano, um novo desafio, mais uma vez, né? E Aham. eu vim para a EMS, já com outro escopo, né? Deixei de cuidar diretamente da equipe e passei a cuidar diretamente da distribuição, né? Um outro escopo que a gente Uhum. pode abordar um pouco mais depois, né? E Aham. é onde eu estou hoje, tá? Então hoje eu sou gestor nacional da distribuição, do associativismo, eu sou responsável pelo canal indireto. Então a gente tem muita gente na equipe. Estou vendo aqui uma turminha que está aqui assistindo É muito também. bom, né? E tem muita gente boa e é uma empresa que inspira muito, né? Onde a gente aprende muito, e muita gente boa que gosta de desenvolver pessoas, faz a coisa Uhum. certa, que tem valores inegociáveis. Então, isso é que faz a gente estar sempre disposto e disponível para estar contribuindo. Não, muito bom, Tito. E assim, é impressionante como você tem uma liderança nata, né? E além dessa liderança nata, a coragem de assumir vários desafios. Então, é impressionante. Eu também assumi alguns desafios, mas sempre na mesma linha, né? Eu entrei na indústria, comecei ali, como eu falei no início, numa linha primary, e fui crescendo, mudando de estado, mas sempre na indústria farmacêutica. Então, é admirável essa sua coragem de trazer, né, vir de outros setores, trazer essas experiências e, em pouco tempo, entre aspas, né, já está tão familiarizado, né, com a realidade aí da indústria farmacêutica. A gente, aqui no perfil, a gente fala muito sobre a área da demanda, né? Seja para o neófito, que quer ingressar na indústria farmacêutica,
ou seja, aquele profissional que está numa primary, numa linha regular, que quer ir para uma linha especial, para uma imunologia. Como eu falei no início também, o trade ainda é muito desconhecido para muita gente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o trade, o que é o trade, o que é um representante de trade, as opções de crescimento, enfim, que falasse um Legal. pouco desse mercado, que eu tenho certeza que o pessoal aqui é muito novo. Legal. Eu acho que, como é um segmento diferente, e às vezes quando você entra, a própria indústria mesmo, né, ela tem uma barreira de entrada. Se você não tem conhecimento, às vezes não te chamam, né? Então, eu falo que eu tive sorte também, né? Teve alguém que olhou para mim, que sabia e que acreditou, que convidou e que apostou no potencial. Mas a indústria ela tem uma certa trava e está quebrando cada vez mais isso, né? Só Uhum. que muita gente que eu recebo um monte de gente, um monte de mensagem, um monte de convite no LinkedIn ou pessoas falando que querem entrar na indústria farmacêutica, mas talvez não entendem de fato quais são os caminhos da indústria farmacêutica, né? Uhum. E essa resposta é até legal, né? Que eu tenho que explicar à minha mãe, à minha família, quase sempre o que é que eu faço, né? Porque Exato. não entendem muito bem, só entendem que a gente viaja o Brasil todo e Aham. fala com um monte de gente e que é medicamento, né? Mas não entende direito o que é esse mundo, né? Do comercial da indústria farmacêutica e que, brincadeiras à parte, tem um dinamismo e tem desafios muito interessantes, né? Então, a parte, normalmente, quando alguém vem até mim, acha que eu visito o médico, que a gente tá lá, é um representante que carrega lá os medicamentos e vai levar para falar dele para os médicos. Esse é um dos caminhos, que eu acho que é o que você é especialista, né? E que você Na demanda, fala, aham. e existe muito Isso. material, existe muito curso, existe muita gente falando sobre isso da demanda, de você visitar médicos e você fomentar a demanda através dessa visitação, da prescrição de medicamentos, né? Eu, por outro lado, eu estou num outro caminho, né? É do lado do comercial mesmo, onde o nosso foco é visitar loja, é visitar farmácia, é visitar ponto de venda e fazer com que os medicamentos cheguem até as farmácias, de fato. Então, a Uhum. gente, nesse outro lado, é responsável por essa venda em si. E ao invés de visitar médicos, a gente visita farmácias. Então, na indústria é comum falar de um painel de atendimento, né? O painel Uhum. do representante que visita médico, do propagandista, ele vai ter tantos médicos que vai classificar de acordo com o potencial, enfim, com, com tudo isso. Já o painel do comercial, desse trade, de que faz a visitação das farmácias, ele é para visitar as lojas, né? Então a gente tem aí 80, 90 mil farmácias no Brasil, Uhum. parece bastante, mas ainda tem um número, né, de farmácias por habitante relativamente baixo, quando eu olho indicadores globais, e a gente visita essas farmácias, as principais, de maior potencial de cada região, para poder fomentar a demanda do nosso laboratório, no meu caso, da AMS. Então, a gente tem esse papel, a gente tem uma linha gigante de produtos, a gente está Uhum. falando só na linha de genéricos, de mais de 400 apresentações. Caramba. Então, a gente tem uma linha que atende quase todas as classes terapêuticas, que consegue dar o tratamento para os pacientes em quase todo tipo de doença. E o nosso Uhum. papel é levar em cada uma das farmácias, da maior rede do Brasil até o pequenininho, o nosso Legal. produto. Então a gente dá acesso a esse produto através de condições comerciais, de negociação, de relacionamento, de treinamento, desenvolvimento, capacitação sobre os produtos. Uhum. Então o nosso papel é visitar essas lojas e fomentar negócio, né? Uhum. Onde a gente tem a principal missão de olhar a loja do farmacista, né? Então olhar a Uhum. farmácia em si, entender quais são as oportunidades, o que é que tem de produto da gente, como é que está a exposição da linha, se tem algum ponto especial, se está no ponto natural, se tem alguma oferta, como que estão Uhum. os preços, se está adequado. Então a gente tem esse papel de fazer o nosso produto chegar em todo ponto de venda, de forma que o consumidor final, o paciente, ele possa ter o acesso
em todas as farmácias, né? Então a gente tem essa missão, né? Então, diferente do propagandista que visita o médico, essa área do trade, do comercial, ela visita as farmácias. E muita gente vem falar comigo, falando que claramente você percebe que ela ouviu falar de alguém visitando o médico e ela pouco ouviu falar desse outro lado de quem visita a farmácia, né? Exato. Então não sabe que tem esses dois lados e são duas carreiras distintas. Não julgo melhor nem pior, né? São distintas, Perfeito. cada um com a sua particularidade. Eu acho que tem um conhecimento ainda a ser propagado sobre essa outra carreira para que mais pessoas conheçam e possam escolher, né, com que se identificam mais também. Nossa, perfeito, Tito. E você falando o tanto que vocês ajudam, né, farmacista, foi esse termo que você usou? Sim, Né, o sim. farmacista é um trabalho e é uma visita extremamente consultiva, né? Total. Porque na área da demanda, a gente fala muito, o representante médico de uma linha regular, ele tem um número de visita maior, a MDV que a gente fala, né, a média de visitação diária, ele tem uma quantidade maior de produtos, maiores de produtos, e quando a gente vai para uma linha de alta complexidade, para uma linha de alto custo, a gente passa a falar consultor técnico, porque é um trabalho muito mais consultivo. Mas em cima do que você falou, no trade também tem esse trabalho total voltado à parte de consultoria, né? Então isso é muito interessante. Você é a primeira pessoa, como eu falei, que vem aqui para falar do trade. E a gente falando nos bastidores, os neófitos, né? Que a gente chama carinhosamente aqueles profissionais que não têm experiência, mas querem ingressar na indústria farmacêutica, deixar claro que a parte da demanda, a área da demanda é visita médica, né? Para gerar demanda, um paciente no foco através do médico. E essa parte do trade é manter ali o faseamento da farmácia, enfim, para que o paciente tenha acesso a esses medicamentos. Então, muito legal o profissional que não tem experiência ainda na indústria saber, né, dessa diferenciação. Será que eu quero visitar médico? Será que eu quero visitar farmácia? O que é que eu me identifico mais? Então, muito legal. Isso aí até para mim está sendo muita coisa nova, né? Eu sempre fui da demanda. E Tito, quais as principais habilidades assim que você identifica num profissional, em um processo seletivo que quer ingressar nessa área do trade? Legal. É isso. Então, primeiro, a pessoa vai ter que entender sobre essa atuação para ver se isso faz sentido para ela, né? Então, tem várias possibilidades. Eu, particularmente, eu descobri mais o que eu não queria do que Isso o que eu é queria. importantíssimo. Aham. E, às vezes, mas isso me guiava muito, né? Então, eu tinha certas Uhum. coisas que eram inegociáveis para mim, que são inegociáveis, e isso, para mim, sempre foi muito claro. Mas muita gente chega para cá, para um processo, sem entender, né, sobre o que é a carreira, né, sem se perguntar, sem procurar detalhar mais e Uhum. entender o que é essa área comercial, o que é essa área trade, e acaba, esse é um ponto que eu já faço um primeiro filtro, né, onde, olha, Uhum. a pessoa tem que ser interessada, tem que ir atrás, tem que buscar, Exato. e tem gente para estar aberta, né, a falar um pouco disso. Então, acho que não dá para falar só da indústria farmacêutica quando eu escuto isso. Alguém, eu sou neófito, eu quero entrar, me dá uma vaga. E às vezes você fala, ó, essa pessoa nem entendeu o que é que tá falando, ela tá tirando para todo lado. Então, o primeiro passo é saber o que quer, né? Entender o que e Aham. por quê. O segundo passo é entender qual a empresa que você está querendo ir e por quê. Acho que você precisa fazer esse exercício, mas falando de habilidades em si, eu, particularmente, como eu recebi muitas oportunidades, mesmo sem experiência, eu sempre busco contratar pelo perfil, pelo caráter e desenvolver Uhum. as habilidades, as Perfeito. competências, né? Então, eu busco gente boa, independente de, de formação, de bagagem, da experiência, eu busco gente boa e que tem esse brilho no olho, essa atitude. Mas claro, né? Uhum. Dentro do universo que tem muita gente boa, aí você tem os critérios de desempate e que a gente começa a olhar. Então hoje, com esse dinamismo
essa habilidade de lidar com a mudança e um mundo que muda muito é um Uhum. ponto importante. Isso aí é algo que é inevitável, né? Tá tudo mudando Uhum. sempre e você precisa estar aberto a essas mudanças, a esse entendimento. E aqui eu não estou falando de idade, não estou falando de geração, é de Perfeito. fato a atitude, né? Então você está Aham. aberto à mudança, é, sem uma habilidade analítica de leitura de dados. E quando eu falo analítica, não é montar ferramentas, mas é você saber ler e traduzir um pouco de dados em informação para o seu dia a dia, para se Uhum. guiar. E aí você vai ter essa outra parte que aí talvez um pouco pela minha bagagem, que é a disciplina, né? No Uhum. final das contas, o sucesso ele vem para quem continua insistindo e persistindo Perfeito. e não muito para quem está naquela empolgação, naquele oba-oba, né? Então, Aham. o trabalho, muitas vezes, ele é regular, não é empolgante, não tem tanta Aham. coisa, mas tem momentos de prazer, de alegria que compensam todos aqueles dias normais, né? Regulares. Então, Uhum. você tem que se manter ali e o que move isso tudo é a disciplina, né? A constância. Então, Não, eu perfeito. olho muito isso nas pessoas e o restante dá para treinar, dá para desenvolver, né? Obviamente, se você tem um relacionamento, Uhum. se você já conhece o local, se você já já tem alguma habilidade, isso é um diferencial. Mas se você gosta de gente, gosta desse dinamismo, tem disciplina e atitude, quais são as principais habilidades? E isso são as habilidades que não são tão treináveis, né? Mas Uhum. é isso que eu busco muito. Cara, muito bom, Tito. E adorei o que você falou sobre eu sei o que eu não quero, né? Eu não sei se a Bianca está aqui, que foi uma mentoranda minha, que ela, depois que ela está 10 meses, há 10 meses mergulhada na indústria farmacêutica, né? Ela está numa transição de carreira, está em final de várias empresas, e ela, nessa jornada, ela descobriu o que ela não queria. Então é muito legal. Quando eu falo sobre, não é merchan, mas quando eu falo sobre mentoria, um curso, algo para você que está fora da indústria, procurar entender melhor o que é a indústria, saber exatamente o que você quer, é fundamental. Então a Bianca, ela falou, ó, passei por essas etapas, descobri na indústria por conhecimento o que eu quero, o que eu não quero, e ela está focada, né, na área que ela quer. Então isso é muito legal quando você fala, decidir o que eu quero e o que eu não quero, né, de acordo aí com as suas crenças, vamos dizer assim. Ô Tito, e com relação, falando agora assim para o público leigo, ao medicamento genérico, ao similar, marca, como que você vê e esclarece isso aí para quem não trabalha na indústria? Legal. Assim, embora já esteja por aqui, né, ainda não sou o especialista nisso, né? Tem gente muito melhor Aham. que eu, mas assim, me atrevendo aqui a falar um pouquinho sobre a categoria, o medicamento genérico, ele surgiu tem pouco tempo, né? Então, foi nos anos 2000, quando veio a lei aqui no Brasil, que liberou Uhum. o medicamento genérico, e basicamente é o medicamento que ele tem o mesmo princípio ativo de um medicamento de referência, ou seja, de um medicamento que ele passou por todo um processo de pesquisa e desenvolvimento e até ser lançado. E o medicamento genérico tem o mesmo princípio ativo. Então, ele tem toda uma bioequivalência, É tem legal. todos os estudos para que ele seja comprovado como um medicamento genérico. E aí ele tem o mesmo princípio ativo, mas ele não é vendido com uma marca. Ele é Uhum. vendido com o nome da substância ativa. Então, ele veio com um grande propósito de dar acesso ao medicamento, a medicamento de qualidade, através de um preço mais acessível. Então, ele leva a marca do laboratório, no nosso caso da MS, é a caixinha azul, e Aham. com o Muralha, né? nome Eu do vi uma produto. postagem de alguém da sua equipe hoje, a muralha lá, né? Em Muralha todo o azul. Brasil, aí Muito os legal. paredões azul, né? Aham. Então, assim, a gente tem isso, mas se você observar o nosso produto, ele tem o nome da molécula. Uhum. Então, é uma dipirona, é um paracetamol, é uma duloxetina, é um alprazolam. Então, são as moléculas que é o princípio ativo. Só que até por lei e por definição, ele é
muito mais barato do que o medicamento de referência. Então, Uhum. aqui no Brasil, o medicamento é lançado, ele passa um tempo com a patente, e ao cair a patente, que a gente chama, né, quando o prazo da patente expira, que é um monopólio até lá, né, uma única empresa que desenvolveu que vai ter, as outras, o mercado pode lançar esse medicamento genérico, né? Uhum. Então, a gente trabalha com isso. No caso da MS, ela trabalha com todas as linhas, né? Ela tem a linha de prescrição, ela tem a linha de genéricos, e ela tem também a linha de similares, que é um medicamento que ele é também um princípio ativo, ele vai usar, Uhum. mas ele associa a uma marca. Então, Uhum. você vai ter dessa forma o produto. Então, ele não vai ser o nome da molécula. Ele pode ser uma, duas ou três moléculas associadas e vai ter uma marca própria ali associada a ele. Então, a gente tem vários produtos assim. No nosso caso da MS, como é uma empresa muito grande, né? Uhum. A gente tem várias unidades de negócio distintas aqui dentro. Então, eu fico com a linha de genéricos, tem uma outra equipe dedicada à linha de prescrição de estação médica, tem uma outra equipe totalmente diferente, dedicada a essa linha de marcas, tem outras Uhum. marcas aqui além da MS, né? Então tem a Legrand, tem a Germed, a Nova Química, Multilab, Brace, enfim, O são SK. várias marcas assim, Aham. Underskin dentro do nosso Isso. grupo. Então são várias marcas dentro do mesmo grupo, e aí algumas de prescrição, algumas de marca e outras de genéricos, né? Então, Uhum. basicamente é isso, né? Tentando resumir um pouco, mas assim, Claro. tem gente que sabe explicar muito melhor do que eu isso, tá? Ainda tô Não, mas aprendendo aqui não, também. não, é só para dar uma. Mas é isso, cara. Eu concordo plenamente. A partir do momento que um medicamento é liberado, né, pela ANS, enfim, pela Anvisa, seja lá qual for o órgão federal, ele vai ter aquele teste de bioequivalência, biodisponibilidade. São medicamentos extremamente seguros e o grupo NC, né, é admirável, né? O quanto que o grupo está crescendo e toda a história, né, de como nasceu até hoje E realmente acho que tem um ponto importante aqui, que é o acesso, de fato, né? É muito sim. legal. A gente lança um produto, nas próximas semanas a gente está lançando um produto, mais um produto, né? Esse ano a gente lançou vários. O calendário do ano que vem também tem vários, mas tem um que está muito em alta, né? Que é a lisdexanfetamina, que é o medicamento genérico do Venvance. Uhum, Então, é um medicamento que tanto para TDAH quanto próprio algumas outras síndromes, né, que é uhum, necessário tomar, sim, e ele tem um alto custo. E agora a exato. patente venceu e a gente já está produzindo para comercializar esse produto e lançar no mercado a um preço muito mais Que acessível. Então, legal, que legal. vai muito além da venda em si, né, da Uhum, negociação, do mercado, o é dar acesso propósito a do acesso aos tratamento, pacientes. onde tem muita gente que faz o abandono do tratamento ou usa uma dosagem menor por conta do custo, né? Então você tem que uso Uhum, contínuo, você muitas vezes precisa tomar sempre e você não tem o recurso, ou para você ou para o seu filho tomar o mês uhum, inteiro, então você reduz a dosagem ou toma com a frequência menor por conta que de cada economia. dose tem um custo alto. Ao lançar o Uhum, genérico, a gente consegue dar acesso a isso. Então é um propósito muito legal e isso é muito gratificante, né? E é como a além de gente sempre. tudo, Uhum, a gente quer dar acesso, né? Muito mais do claro que a gente quer ver os paredões azuis, a gente quer ver a nossa marca, quer ver o sucesso do uhum, nosso trabalho também, uhum. mas dar acesso a tratamento de qualidade, a medicamento de qualidade através do nosso trabalho. Perfeito. É sempre, desde que eu entrei na indústria, em 2000, paciente no centro. Sempre. Né? Qual o seu trabalho? Eu falo para o meu filho. Levar saúde aos pacientes. Através do médico, porque eu, como consultor, o representante, eu não posso ter acesso ao paciente. Né? Por uma questão de compliance, por ética, mas é literalmente levar saúde ao paciente. E Perfeito. a gente literalmente transforma a vida de um paciente através do acesso, né? Seja genérico, seja similar, seja medicamento de alto custo. Você falou TDAH, né? Por muito tempo não existia
né, não era conhecido, né? E hoje, com esse diagnóstico, né, estabelecido e os pacientes tendo acesso, é uma transformação completa, né, na família, enfim, para quem está tomando o medicamento, é espetacular. Muito bom, Tito. A gente estava falando nos bastidores sobre a questão do glamour da indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica realmente ela paga muito bem, ela valoriza muito seus funcionários, tem os benefícios muito bons e plano de carreira muito bem estabelecido. Mas vamos falar aí da parte né, enfim, da parte da realidade, né? Então, o que é que você fala da parte do trade, o dia a dia mesmo desse representante? Assim, eu sou um otimista no geral, né? Então, eu acredito no bem, acredito nas coisas boas, acredito no lado bom das coisas, né? Eu costumo ver o copo meio cheio e a gente, de fato, tem muita gente que não conhece o ramo, né? A carreira e Uhum, que se aplicasse, se inscrevesse, se buscasse um pouco mais, poderia estar entrando no mercado até para ser um pouco melhor remunerado, né? Então tem uhum, várias carreiras por que eu estou falando isso? Tem várias carreiras que dão tanto trabalho quanto, aham. mas a recompensa não é tão boa, né? Então acho que sim, tem muito desafio, vou falar Os um pouquinho ônus deles, mas eu e os queria bônus. Para a iniciar o galera assunto saber com os ônus. isso, né? Exato. Porque quando eu Isso que falo, muitas vezes eu digo, ó, para os mentorados, se você está vindo para a indústria farmacêutica pelo salário e pelos benefícios apenas, você não tem esse propósito com o paciente e você não sabe o ônus no dia a dia, que o trabalho é árduo, nem venha. Né? Então, por isso estou te perguntando essa parte do trade. é isso, é porque tem dois públicos. Tem esse que quer vir só achando que é oba-oba, mil maravilhas, que não é. Aham. Tem nada de mil maravilhas, não tem nada de oba-oba. É muito legal, mas não é oba-oba. Mas tem outro que não conhece, que poderia estar aqui fazendo um excelente trabalho, né? Então, gente que tem muita garra, perseverança, disciplina e está fazendo outras coisas que remunera muito pior, né? Então, poderiam estar por aqui também, Exato. poderiam entender melhor, poderiam conhecer mais essa carreira e poderiam estar Crescer. aqui com a gente, por Exato. exemplo, crescendo na Aham. vida e conquistando coisas, tá? Mas, assim, o dia a dia é muito intenso. Assim, tem a jornada de trabalho, ela é pegada do início ao fim, Uhum. deslocamento, tempo em trânsito, tempo quase que corrido para você estar fazendo e resolvendo tudo ao mesmo tempo. Você precisa estar se organizando sempre com a sua priorização, o que é que você vai fazer, o que é que você vai deixar de fazer, porque tem mais trabalho, mais coisa para fazer do que tempo disponível sempre. E isso Uhum. vai ser sempre, né? Então tem uma rotina, falando de vista aqui do trade, do comercial em si, de visitação a ponto de venda, né? Você tem que estar visitando farmácia, e muita farmácia. E as farmácias você só não vai estar nos grandes centros, nos melhores bairros, é na cidade inteira, né? Então você tem que Interiores. ir em todos esses lugares, em cada bairro, e no nosso caso genérico, a gente tem os locais que vão vender mais genéricos e outros que vão vender mais um medicamento propagado, né, o de referência. Uhum. Então, o pessoal acha às vezes que é só a loja das grandes redes, né, ar-condicionado, tudo aquilo, mas não. Araújo, aqui em BH, É né? a Tudo lindo. loja, de fato, o varejinho, onde você vai, o vendedor, desculpa, o comprador é o dono, que é o balconista, que é o farmacêutico e que faz tudo na loja muitas vezes. Então você tem que esperar o tempo dele, que você tem que tentar resolver. Muitas vezes você tem que apoiar ele ali no atendimento. Chega mais cliente do que ele consegue atender. Uhum. Outras redes, claro, mais estruturadas, mas quanto mais estruturadas, também maior o número de pessoas ali para atender. Então você toma um monte de chá de cadeira, Uhum. você tem que estar lá esperando e articulando, você tem que lidar com uma infinidade de informações para você conseguir fazer seu trabalho de maneira adequada. Então, como é que está o estoque, como é que está a sua tabela de preço, como é que está o mercado, o que é que aconteceu, o que é que teve de novidade, o que é que não teve. Então, se você não estiver sempre bem atualizado, e fazendo essa leitura rápida, né, dos cenários, você fica para trás. Um pouco disso, mas como eu falei, né, eu vejo muito mais o copo meio cheio. Sim. Então, para quem quer, para quem está disposto, para quem gosta e para quem quer encarar realmente algo que
E dá trabalho, de fato, mas recompensa é Uhum. uma carreira incrível. É algo que, de fato, faz sentido para quem quer, né? Então, para quem é Sim, disposto, porque, de fato, tem muita gente boa querendo e fazendo. Então, você tem espetacular. que querer vir para ser diferente, para ser Uhum. dos melhores, não para ser mais um. Exato. Felipe, meu xará, ele já passou aqui, mas eu vi ele comentando, né? Deslocamento, muita viagem, a gente dorme muito fora, dorme em hotel, deixa a Eu família. já me acostumei tanto com isso que eu até esqueci de comentar, Aham. né? Eu tô, como eu falei, né? Tô em BH hoje, saí de casa ontem, Não então conseguimos encontrar, só não para ter nos uma ideia da encontramos, agenda. que a agenda é Exato. gigante, Uhum. com muitos clientes, muitos parceiros, isso é bom. Minas é um mercado que tem parceiros incríveis, Uhum. então distribuidores, farmácias, redes, né? E a equipe também aqui. O mineiro em si é um povo muito do bem, né? Então, mas Demais da bem conta. corrido, então a gente viaja muito, tá sempre em deslocamento, Alguém sempre em colocou aqui deslocamento. também, eu acho, não sei se foi Juliana, sol, chuva. Cara, né? É, Não é só glamour, é muito trabalho, é muita dedicação, mas é muito bom ao mesmo tempo você ser reconhecido e conseguir construir um plano de carreira dentro da própria empresa e do próprio segmento. Porque como a gente está falando aqui de trade, está falando de demanda, depois que você vai para a demanda, para uma linha regular, você pode ir para imunologia, para oncologia, doenças raras, agora a gente já está em terapia gênica, você pode não só fazer uma carreira horizontal, quer dizer, não só uma carreira vertical, mas também uma carreira horizontal, indo para acesso, indo para a área médica, se você for um profissional da área de saúde, como Emercel. Então, realmente, a indústria ela dá muitas, mas muitas oportunidades. E é muito legal, Tito, a gente está trazendo hoje essa realidade do trade e da demanda. perfeito. Muito bom. E a gente tá, assim, tem muita vaga sempre, né? Não é fácil Uhum. de entrar, mas a gente, por exemplo, nesse momento, está fazendo uma rodada de contratações no Brasil. É um Legal. segmento que cresce muito todo ano, né? Quase sempre duplo dígito todo ano. Uhum. Está em ascensão, é um mercado que cresce por fatores macro mesmo, né? Então a gente ainda tem menos farmácia, tem espaço para ter mais farmácia, mas muito mais do que Uhum. isso, o quanto que o brasileiro gasta de medicamento ainda é pouco. E é pouco não Uhum. por falta de necessidade, mas por falta de acesso, por falta do entendimento, por falta de vários fatores que a gente vai fomentando como indústria também para, de fato, dar tratamento e dar acesso a quem precisa, né? Então, Uhum. ainda é um mercado que cresce muito e por crescer muito a gente consegue fazer expansões de equipe, expansões de linhas, expansão de movimentos, né? Um plano de carreira muito bom, de várias pessoas que entram como vendedor, como propagandista, representante, consultor, né? Seja lá qual Uhum. for o nome do Isso. cargo, e depois consegue ir ascendendo na carreira, alçando cargos ou de especialistas, né, onde vai atender um cliente especial, ou onde vai para a área de gestão. Então, a indústria ainda tem uma jornada, olhando hoje e os próximos anos, muito promissora de estar crescendo, expandindo. Então, quem está dentro consegue estar expandindo junto, né? Consegue estar crescendo junto. Perfeito, muito bom, Tito. E assim, o nosso maior propósito aqui na indústria farmacêutica, né, eu trabalhei por 23 anos na indústria, e é realmente divulgar o que a indústria oferece para esses profissionais e principalmente capacitá-los, né? E a gente vai ter agora, no dia 23 e 24 de novembro, o primeiro curso, né, preparatório, o link vai estar na minha bio aí do Indústria Farmacêutica, tanto para demanda como para trade. Então, hoje tem vários cursos para demanda, para imuno, oncologia, hemato, doenças raras, mas para trade, né, entender essa diferença, realmente é o primeiro. Então, para quem tiver interesse, vai ser dia 23 e 24 de novembro, das 9 às 13 horas, focado nessas duas áreas, que é para o neófito, aquele profissional sem experiência, entender o que é a demanda, o que é o trade e onde mais ele se encaixa. Aí a gente vai ter a grande honra, né, de ter o Tito como professor convidado,
até porque eu não tenho esse know-how nessa área do trade, para compartilhar comigo essas experiências. Então, quem tiver interesse, é só entrar aí na nossa bio e realmente vai ser um momento assim de muita capacitação e esclarecimento com relação a plano de carreira. E além da demanda e do trade, ainda vou falar, por ter trabalhado muito tempo na Imuno, as oportunidades de crescimento além dessas duas áreas. Legal, eu acho que é um pouco desse propósito, né? De dar acesso, aqui falando em conhecimento, entendimento de carreira e um pouco também de autoconhecimento para que as pessoas possam tomar decisões melhores e talvez mudar o rumo da sua carreira, né? Uhum. Seja alguém que está recém-formado, seja alguém que está insatisfeito com a carreira ou querendo mais, querendo algo novo, querendo algo diferente, querendo ir além. Então, acho que tem muita oportunidade aqui. A ideia, quando o Felipe convidou, conversa muito com uma das coisas que eu mais acredito, que é a educação para transformar vidas. Então, realmente tem esse propósito. E a ideia do curso é falar um pouquinho sobre essas possibilidades de carreira, tirar dúvida. Estou aqui disponível também sempre. Perfeito. Sempre que puder, vou responder tudo, né? Posso demorar um pouquinho, mas sempre respondo para apoiar, para ajudar, para tirar dúvida, para bater papo. E eu acho que essas possibilidades são grandes. Então, tem muita gente que não conhece essa oportunidade, essa Uhum. carreira, e tem muita gente que conhece, tem interesse, mas não está preparada para entender qual a melhor forma de abordar. Então, é um pouco disso que a gente quer abordar, falando um pouquinho sobre como se preparar, o que fazer, o que você tem que saber, o que é, o que não é também, para que você Uhum. possa se preparar. Então, acho que é esse o propósito. Então, estão todos convidados e talvez outras pessoas, né, para indicar que de fato precisam saber um pouquinho disso. E Uhum. acho que essa jornada de desenvolvimento é o que faz toda a diferença, né? Então, entender, Perfeito. se desenvolver, se capacitar, isso é algo que eu acredito muito e que pode de fato transformar vidas. É isso aí, Tito. E desde que eu comecei com essa parte, como você falou, da educação, não, o propósito, quando você termina um curso, uma mentoria, nossa, a satisfação, ela é gigante, né? Diferentemente de você, eu entrei na indústria meio que por acaso, eu fazia quarto período de administração, entrei como estagiário na Sherg Plow. E aí eu falo com segurança, depois que o mosquitinho da indústria pica, você não sai mais, cara. É impressionante, né? E aí eu fiz toda essa jornada e hoje é muito gratificante poder retribuir isso, né? Mostrar para mais pessoas, adorei o que você falou, recém-formados, que às vezes saem do curso sem saber para onde ir, que existe uma profissão muito legal, que vai lhe pagar bem, que vai lhe respeitar, que vai, enfim, que vai permitir, né, uma carreira, um plano de carreira muito bem estabelecido e que muitas vezes é desconhecido. Então, gente, essa é a minha mensagem, né? O link está aqui na bio. Eu também estou super aberto, se vocês precisarem, telefone, WhatsApp, direct. E pós-curso, eu nunca, acho que não sei se tem alguém que já fez o curso comigo, ou mentoria, eu não solto a mão, né? Então, não é só o período do curso. A gente vai manter o contato, o desenvolvimento, enfim, cada processo que participa, a gente está sempre conversando. E é isso, é deixar essa mensagem e te pedir também aí, Tito, as suas considerações finais. Então é isso. Então, primeiro agradecer pelo convite, foi muito legal. Acho que tem muita coisa que pode ser compartilhada e isso é um propósito que eu acredito. É, eu gosto de ver as pessoas se dando bem, né? Então, eu acredito muito no princípio da prosperidade coletiva, onde a gente consegue somar de fato e por onde a gente passar, a gente possa fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, a gente faz negócios, mas no final a gente se relaciona com pessoas sempre, seja numa relação profissional, seja numa relação comercial, nessa transação, seja nesse momento de troca de conhecimento, onde a gente pode fazer essa troca, aprende, ensina, compartilha, e essa dinâmica, esse movimento é o que realmente traz resultado, gera valor e pode agregar. Então,
É isso. Obrigado, Felipe, mais uma Obrigado a você. vez. Conte comigo. Obrigado mesmo. Obrigado, Tito. Obrigado, pessoal. E, assim, estamos 100% à disposição para tirar dúvidas, ajudar, independentemente do curso. Nosso maior propósito é realmente ver, como o Tito falou, vocês crescendo e prosperando aí na vida e na carreira. Obrigado, Tito. Nos Valeu. falamos. Tchau, Com pessoal. Deus, Boa irmão. noite. Tchau, Tchau, pessoal. Boa noite. tchau.